Olá pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma lista de exercícios sobre vetores para fixar. Mas lembre-se que o ideal é sempre, depois da lista de exercícios, fazer os seus próprios exercícios. Pega aquilo que você aprendeu, comece a imaginar onde você pode aplicar e faça os seus próprios algoritmos. É muito mais legal. Então vamos lá, ó. Faça um programa que peça 6 valores inteiros e os apresente na tela logo após serem digitados. Então, o usuário digitou, apresenta. Depois o usuário digitou, apresenta. Então vamos fazer. Olha lá. São valores inteiros, então inteiro, valor e uma variável i para o nosso contador do nosso laço para. Repararam agora que o nosso laço para ele é básico para outras coisas, né? A gente tinha aprendido o para antes, parecia uma coisa do outro mundo, e aí ele se tornou algo básico para a gente fazer outras coisas mais interessantes. Isso que é o legal da programação. O que parece coisa do outro mundo agora vai ser básico daqui a pouco. Então vamos lá. Ó. I recebe 0, enquanto I for menor que 6, e I recebe I mais 1. Faça. Vou pedir para o usuário digitar alguma coisa. Ou digite um valor inteiro para ser mais específico, né? O leia valor. E como eu preciso apresentar o valor logo após ele ter sido digitado, então já coloco, escreva aqui, ó. E terminamos o nosso primeiro exercício. Reparem que nesse exercício eu não precisei usar vetores. Por que eu não precisei? Apesar de eu digitar 6 valores, eu não preciso armazenar esses 6 valores para depois. Assim que eu digitei um valor, o algoritmo deve apresentar. Aí eu vou digitar outro valor, o algoritmo vai apresentar. Então eu só preciso de uma variável que armazena um valor só. Uma variável comum aqui que a gente tem sempre usado. Agora vamos para o segundo exercício. Faça um programa que peça 6 valores inteiros e depois apresente-os na tela. Repararam a diferença para o primeiro exercício? Nesse exercício 2, a gente precisa continuar armazenando os valores que a gente digitou, os 6 valores, para depois usá-los. Então, se a gente precisa manter esses valores para apresentar depois, aí sim é justificável a gente usar vetor. Então, vamos ao próximo exercício. Início, fim. Agora eu vou criar um vetor de 6 posições. E o meu contador. Então lembre-se, quando eu vou declarar o meu vetor, eu coloco aqui entre colchetes o tamanho do meu vetor. Então o meu vetor vai ter 6 posições. Lembrando que a primeira posição é a posição 0. Então, ele vai ter a posição 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Vamos para o laço para. I começa recebendo 0, enquanto I for menor que 6, e I recebe I mais 1. Faço o quê? Mesma coisa, né? Pede para o usuário digital, digite um valor. Agora eu preciso ler o valor. Então, o primeiro valor eu tenho que colocar na posição 0 do meu vetor. O segundo valor na posição 1, o terceiro na 2 e assim por diante. Então, é simples. É só eu colocar aqui o nome do meu vetor e entre parênteses, entre colchetes, o index aqui, o i. Então, da primeira vez que executar o laço para, o i vale 0. O que o usuário digitar vai ser colocada na posição 0. Na segunda vez, o i vai valer 1. Então, o que o usuário digitar vai ser colocado na posição 1 do meu vetor. E assim sucessivamente até que o i seja igual a 5. Fim para. E aí, só depois que os valores forem lidos, que eu vou apresentar na tela. Então, vamos criar um outro laço para apresentar os valores na tela. Ué, aqui eu vou precisar de um outro laço para? Vou, porque só depois que eu terminei de digitar os valores é que eu vou apresentar. Faça o quê? Escreva o valor na respectiva posição. E terminamos o nosso algoritmo.
É bacana sempre fazer o teste de mesa. Por quê? Primeiro que você treina teste de mesa. E segundo que o teste de mesa vai apresentar para você se você cometeu algum errinho aí de lógica. Certo? Muito bem. E lá para... É isso mesmo. E agora vamos para o próximo exercício. Olha que bacana. Agora é um exercício para a gente filosofar um pouquinho aqui. Ó. Observe os exercícios 1 e 2 e responda. No primeiro exercício, era necessário o uso de vetores? Não, e a gente nem fez. Se você fez o primeiro exercício com vetores, então tente fazer sem. Se fez o primeiro exercício sem vetores, tente fazer com. Certo? Muito bem. Para os próximos exercícios, use vetor para armazenar os valores digitados pelo usuário. Então, agora eu estou pedindo, né, que os próximos sejam usados vetores. Então, vamos que vamos. Exercício 4. Faça um programa que peça 5 números reais. Depois, o programa deve apresentar o número maior. Muito bem, então vamos lá. Início, fim. São valores reais, então, real. Como são 5 números, então, vamos criar um vetor de 5 posições. Então, valor, por exemplo, de 5 posições. Vou criar aqui uma variável que vai armazenar o maior valor da vez, certo? Porque a gente primeiro vai digitar os valores e depois a gente vai apresentar eles na tela. Então, vamos lá. Vou criar aqui a variável maior, que vai receber o maior valor da vez quando eu for procurar. E um contador. Agora, vamos pedir para o usuário digitar os valores. Vejam, quando parece que começa a ficar muita coisa, divida um programa em parte e vai fazendo por parte, depois vai incrementando. Então, se o meu exercício pede para eu digitar 5 valores, então vamos nos concentrar nisso primeiro. I começa valendo 0, enquanto I for menor do que 5, porque é 0, 1, 2, 3 e 4, e recebe I mais 1. Faço o quê? Peça para o usuário digitar alguma coisa. Digite um valor. E agora leia. Eu quero que a primeira vez que o usuário digitou algo seja colocado na posição 0, a segunda vez na posição 1 e assim por diante. Portanto, valor na posição I. Fim para. Muito bacana. Agora, eu tenho que me preocupar. Agora, beleza. Aqui eu já fiz a parte do algoritmo que pede para o usuário digitar valores. Agora eu tenho que pensar como é que eu vou fazer para o algoritmo identificar o maior valor de todos. Eu posso fazer de várias formas. Eu vou fazer aqui da maneira mais separada. Eu poderia fazer tudo dentro de um laço para só. Eu vou criar 2 laços para isso. Ok? Aí na casa de vocês, vocês podem tentar fazer com um laço para só. Vamos lá. Aqui estão lidos. Então, eu vou fazer aqui um comentário. Ó. Comentário a gente coloca entre 2 barras. Essas 2 barras significa que o algoritmo deve ignorar essa linha. Então, lendo valores. Agora, as próximas linhas é para identificar maior valor. Como é que a gente pode fazer isso? De uma forma geral, a gente faz da seguinte forma. A gente inicia a nossa variável maior, supondo que a maior variável, por enquanto, no começo, é a variável, é o valor da variável que está na primeira posição do meu vetor. Então, eu falo assim, ó, maior recebe o valor na posição 0. Eu estou supondo. Estou falando para o algoritmo supor que o maior valor, por enquanto, seja o da posição 0. Aí, eu vou comparar o valor que está aqui no maior com os valores das demais posições. E se o valor que está atual for menor do que o valor que está numa próxima posição do vetor, aí eu falo que o maior recebe esse novo valor. Então, vamos lá. I recebe, né? O I começa valendo 1, porque a posição 0 eu já coloquei aqui. Então, ele começa valendo 1, enquanto o I for menor do que 5, para ele passar pelas posições 1, 2, 3, 4. E I recebe I
mais 1. Agora, eu vou fazer a comparação. Se o maior, né, quer dizer, o valor que é maior até o momento, for menor do que o que estiver na posição I do meu vetor, então inicialmente na posição 1, depois na posição 2 e assim por diante, então, o que é para eu fazer? É para eu dizer que a variável maior vai receber o valor na posição I. Fim C, fim para. Então, vamos verificar o que está acontecendo aqui nesse laço para. Inicialmente, o maior valor eu vou considerar aquele que está na primeira posição do vetor. Aí eu vou entrar no meu laço para e o meu I começa já valendo 1. E eu faço a verificação. Se o valor que está em maior, quer dizer, se o valor da minha posição 0 lá, né, for menor do que o valor na posição 1 do meu vetor, então, agora o maior valor é o que está na posição 1 do meu vetor. Aí depois eu volto lá para cima com o I valendo 2. E eu verifico. Se o valor que está, né, armazenado na variável maior for menor do que o valor que está na posição 2 do meu vetor, então a minha variável maior passa a receber esse outro valor, que é, afinal de contas, o valor maior até o momento. O I vai valer 3, ele vai fazer a mesma análise, 4, 5. E é isso, simples assim. E agora é só apresentar. Então, apresentando o maior valor. Agora, escreva maior valor, vírgula, maior. Bacana, né? Vocês podem fazer isso aqui, ó, dentro daquele outro laço para lá. Eu coloquei separado para ficar mais fácil a gente entender. Aqui primeiro eu estou lendo, para depois verificar, para depois apresentar. Muito bem? Então, vamos para o próximo exercício. Faça um programa que peça 5 números reais, depois o programa deve apresentar um número menor. Qual que é o objetivo desse exercício? É fixar na memória aquilo que vocês já fizeram anteriormente, certo? Então aqui eu não vou perder muito tempo, porque isso, afinal de contas, é para ajudar vocês a treinarem. Então o que vocês vão fazer, e o ideal é que vocês comecem do zero, é criar a variável agora que vai se chamar menor. Tá? Aqui eu vou ler os valores do mesmo jeito, porque são 5 valores e são reais, então não muda nada. Aqui eu digo que o menor valor é o que está na posição 0 de início. Agora eu vou de 1 a 4, né? Então eu vou comparar o 0 com 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. E aí, aqui é o contrário, né? Quer dizer, se o menor valor até o momento for maior do que o valor seguinte a ser comparado do vetor, então o menor recebe o valor que está na posição do vetor que a gente está analisando. E agora eu coloco aqui. Menor valor, menor. E terminamos. Muito bem? Então está aqui, eu coloquei aqui para vocês poderem comparar depois com aquilo que vocês tiverem feito por conta própria. Lembrando que esse vídeo ele ajuda vocês a corrigirem aquilo que vocês já devem ter feito, certo? Tentem primeiro fazer para depois ver o vídeo. Vamos para o próximo. Seis. Faça um programa que peça 5 números inteiros e no final... Faça um programa que peça 5 números inteiros e no final troque a ordem do primeiro número com a do último número digitado. Só ao final. Então primeiro eu tenho que digitar, eu vou colocar esses valores dentro de um vetor e no final de tudo eu pego o valor que está na primeira posição do meu vetor, coloco na última e o valor que está na última posição eu coloco na primeira. Se eu quero trocar o valor de duas posições, eu preciso usar uma outra variável, uma variável auxiliar. Correto? Porque mesmo sendo um vetor, cada posição só consegue armazenar um valor por vez. Então, se eu simplesmente pegar o valor que está na posição 0 e colocar na posição
4, porque é a posição 0, 1, 2, 3 e 4. Se eu pegar o que está na posição 0 e colocar na posição 4, o valor na posição 4, o valor que está na posição 4 some, né? Ela vai ser sobrescrita. Então, eu tenho que ter uma outra variável. Vou colocar o que está na posição 0 nessa outra variável, que eu vou chamar de auxiliar. Aí eu vou pegar o que está na posição 4, colocar na posição 0. E aí eu vou pegar o valor que está na variável auxiliar e colocar na posição 4. Assim eu não estou sobrescrevendo ninguém. Então vamos lá. Início, fim. É um vetor de números inteiros de 5 posições. Então, inteiro, valor de 5 posições. Vou ter o meu contador também. E a minha variável auxiliar, que eu vou chamar de aux. Para i recebe 0, enquanto i for menor do que 5, i recebe i mais 1, faça. Faça o quê? Peça para o usuário digitar algo. Então, escreva, digite um valor. Leia, valor na posição i. Agora, depois que eu terminei de digitar os 5 valores, eu vou trocar o valor da posição 0 com o valor da posição 4. Como é que eu vou fazer isso? Aux recebe valor na posição 0. Aí o valor que está na posição 0 vai receber... Na verdade, a posição 0, né, vai receber o valor que está na posição 4. E agora... o que estiver na posição 4, a posição 4 vai receber o valor de aux. E é isso aí. Estão trocadas. Depois dessas 3 linhas, o que eu digitei na primeira posição foi para a última, o que eu digitei na última foi para a primeira. Vamos para o próximo exercício. Muito legal fazer o teste de mesa com esse exercício aqui. Sete. Faça um programa que peça 6 números inteiros e depois apresente-os na tela na forma invertida ao que foi digitado. Exemplo, se foi digitado 1, 3, 2, 4, 5, 9, deve ser apresentado 9, 5, 4, 2, 3, 1. Tá. Muito bem, esse aqui é fácil também. Isso aqui é um probleminha de laço para, na verdade, né? Ó, início, fim. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para o usuário digitar normalmente os valores. Então, inteiro, valor, 6 posições, o meu contador. E vamos que vamos. Ó, para i recebe 0, enquanto i for menor que 6, i recebe i mais 1, faça. Escreva, digite um valor. Leia, e aí o que for digitado pelo usuário vai ser colocado na posição i do vetor. Muito bem. Agora eu vou pedir, agora eu vou mostrar os valores na forma invertida. É só eu começar o meu contador da posição 5 e ir até a posição 0. Então a gente pode fazer de várias formas, né? Uma delas é assim, ó. I começa valendo 5, enquanto i for maior que menos 1 ou maior ou igual a 0, i recebe i menos 1. Faça. Vou dar um espaço aqui para não confundir os símbolos. E vamos lá, ó. Escreva valor na posição i. Fim, para. Então, o que acontece? Aqui ó, eu vou digitar os valores.
Cada valor que eu digitar vai ser colocado primeiro na posição 0, depois 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5. Aí esse laço para, ele começa do 5. Enquanto ele for maior ou igual a 1, maior do que menos 1, o i recebe i menos 1. Então ele começa valendo 5. Então escreva o que está na posição 5. No próximo para, o i vai valer 4, porque é i menos 1. Então ele vai mostrar o que está na posição 4, depois na posição 3, depois na posição 2, depois na 1, depois na 0. Essa é uma forma de se fazer. Qual que é uma outra forma de se fazer? Eu posso fazer com que o i comece valendo 0, enquanto o i for menor do que 6, e recebe i mais 1, e aqui eu coloco assim, ó, 6 menos i. Posso fazer dessa forma. Então, 5 menos i. Então, da primeira vez, ele vai apresentar o que está na posição 5 menos 0, que é 5. Quando o i valer 2, ele vai apresentar o que está na posição 5 menos 2, que é 4. Depois, 5 menos 1, né, que é 4. Depois 5 menos 2, que é 3. 5 menos 4, e assim por diante. Eu posso fazer dessa forma. Então, quando o i valer 0, ele vai mostrar o valor que está na posição 5 menos 0, que é 5. Depois o i vai valer 1. Então, ele vai mostrar o que está na posição 5 menos 1, que é 4. Depois o i vale 2, ele vai mostrar o que está na posição 5 menos 2, que é 3. E assim por diante, até quando o i for igual a 5, ele vai mostrar o que está na posição 5 menos 5, que é a posição 0. Tá? As duas formas funcionam da mesma maneira. Tem gente que não gosta de fazer em ordem decrescente o laço para, a gente tem essa solução. Tá? Não tem melhor ou pior nesse caso. Vamos para o próximo exercício. Sete. Faça um programa que peça 6 números inteiros e depois apresente-os na tela na forma invertida ao que foi digitado. Esse foi o que eu acabei de fazer. 8. Faça um programa que peça 6 valores inteiros, mas o primeiro valor deve ser colocado na última posição do vetor. Então, diferente do exercício anterior, aquilo que eu digitar já deve ser colocado em ordem contrária no meu vetor. Certo? Aqui, ó, lembrando, nesse exercício, o que eu digitei primeiro foi para a posição 0, o que eu digitei depois foi para a posição 1, depois 2, depois 3, assim por diante. Nesse outro exercício, ele pede para fazer o contrário. Aquilo que eu digitar já vai ser colocado primeiro na última, depois na penúltima, depois na antepenúltima, e assim por diante. Então, é a mesma coisa, né? É só eu colocar esse laço para aqui logo de cara, certo? Olha lá. Início, fim, inteiro, valor 6 e vamos lá. Para. A gente também pode fazer das duas formas, né? A gente pode fazer com que o i comece valendo 5, enquanto o i for maior do que menos 1, porque é para ele ir até 0. E recebe i menos 1. Vou deixar separadinho para ficar mais fácil de ler. Faça. Leia. Valor na posição i. Fim para. É isso, né? Ele não pede para apresentar o valor nem nada. Ó, faça um programa que peça, mas o primeiro valor deve ser colocado. Isso. Então ele não pede nem para apresentar depois. Tá aqui, ó. Então o que eu colocar primeiro vai ser colocado na posição 5, depois na posição 4, depois 3, depois 2, depois 1, depois 0. Essa é uma solução. Uma segunda solução. Uma outra solução é ele começar da posição 0 aqui. Enquanto i for menor do que 6, i recebe i mais 1, e aqui eu coloco 5 menos i. Então, primeiro o i vale 0, ele vai colocar o que
o usuário digitar na posição 5 menos 0 é 5. Aí quando o i valer 1, ele vai colocar o que o usuário digitou na posição 5 menos 1, que é 4. Depois 3, depois 2, depois 1 e depois 0. Novamente, os dois jeitos aqui são igualmente bons. Não existe melhor. Vamos para o próximo aqui, ó. 9. Faça um programa que peça 6 valores inteiros. Após digitados os valores, a ordem deve ser trocada de forma que... Aqui tem 2 pontos, né? O primeiro valor deve ser colocado na última posição do vetor. O segundo valor deve ser colocado na penúltima posição e assim por diante. Repare que esse exercício é diferente do anterior. No exercício 8, os valores devem ser colocados nas posições invertidas logo após cada valor ser digitado. Nesse exercício 9, os valores devem ser trocados apenas depois que todos eles forem digitados. Então, novamente, eu devo digitar 6 valores. Cada valor vai ser colocado respectivamente na posição 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Depois que foram digitados os valores, aí sim o meu algoritmo deve trocar cada um dos valores. Então, o primeiro tem que ir para a última posição, o segundo para a penúltima e assim por diante. Esse é fácil também. Tá? Não é difícil, não. Início, fim, inteiro, valor de 6 posições. E como eu tenho que trocar valor de posições, novamente, que nem aquele outro exercício que a gente fez, a gente cria a nossa variável auxiliar. Então, nosso primeiro laço para vai servir para a gente colocar os valores que o usuário digitar. Enquanto i for menor do que 6, i recebe i mais 1. Faça o que? Peça para o usuário digitar alguma coisa. Então, digite um valor. Leia valor na posição i. Pronto, agora eu vou fazer a troca. Então, a gente pode pensar da seguinte forma. Imagine aqui no meu exemplo que esse aqui é o meu vetor de 6 posições, a posição 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos supor que depois desse laço para, o usuário digitou, por exemplo, 4, 1, 2, 3, 5 e 9. Então, no fim, é para que esse meu vetor tenha aqui nessa posição o 9, depois o 5, depois o 3, depois o 2, depois o 1, depois o 4. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó, troque o valor do 4 com a posição desse 4 com o 9, né? Então, troque aquilo que está na posição 0 com a posição 5. Depois troque aquilo da posição 1 com a posição 4. Depois aquilo que está na posição 2 com a posição 3. Reparou que depois que eu chegar aqui na minha posição 2, que marca a metade do meu vetor, eu não preciso mais trocar nada, né? Olha lá, se eu trocar o 0 com 5 num primeiro momento, então o 9 vai vir aqui e o 4 aqui. Aí no meu próximo laço, quando o meu i valer 1, eu posso trocar o que está no 1 com o 4. Com o que está na posição 4. Então, o 5 que está na posição 4 vem para cá e o 1 vem para cá. Depois eu troco o do 2, o da posição 2 com o da posição 3. Coincidentemente, aqui eu coloquei os mesmos valores, né? Deixa eu colocar aqui um 7. Então, o 7 vai vir aqui e o 2 vai vir aqui. E nesse ponto, ó, está invertido. Ó, 4, 1, 2, 7, 5, 9. Então, em resumo, eu preciso fazer um laço para que vai até a metade do meu vetor só. Quando ele chegar nessa metade, se eu tiver trocado esse valor com esse aqui com esse aqui, esse com esse, está resolvido o meu problema. Como é que eu posso fazer essa troca vindo só até a metade, se eu não tenho um outro contador para o 5, para o 4 e para o 3? Veja bem, é só eu misturar um pouquinho com o que eu fiz daqui, ó. Repara nisso aqui, ó. Se eu usar isso aqui, eu vou ter os valores em ordem decrescente. Então, quando o meu i valer 0, se eu usar 5 menos 0, eu pego o 5. Quando eu tiver com i valendo 1, se eu pegar o 5 menos 1, eu pego também o 4. Quando o meu i valer 2, se eu pegar o 5 menos 2, o meu valor também vai ser 3. Eu preciso pegar o valor deste e o valor deste. O valor que está na esquerda, mais à esquerda, eu pego com o valor de i.
o valor que está na direita, que eu tenho que trocar, eu pego o índice de que forma? 5 menos i. Certo? Então vamos lá. Ó. O meu i começa valendo 0. Enquanto o i for menor do que 3, para eu chegar aqui na metade, o i tem que ir de 0, 1 e 2. Então, enquanto o i for menor que 3, i recebe i mais 1. Faça o quê? Agora eu vou fazer as trocas. Ó. O AUX vai receber o valor que está na posição i. Da primeira vez ele vai valer 0. O valor que está na posição i, agora vai passar a valer o que está na posição valor 5 menos i. E depois, o valor que está na posição 5 menos i vai receber o que estiver em AUX. Faça um teste de mesa aqui para vocês verem que legal que aconteceu. Vamos executar. Então, supondo que o meu vetor está aqui, ó, né? Supondo que eu digitei aqui nesse laço par o 4, 1, 2, 7, 5 e 9. Agora eu entro aqui. O meu para começa valendo 0. Então, o meu i vale 0. Agora é muito legal um teste de mesa. O AUX, então minha variável AUX, vai receber o i. Então, vamos fazer um teste de mesa. Olha lá, eu fiz uma breve adaptação da nossa tabela que eu propus anteriormente, no vídeo anterior, de forma que eu consigo representar o meu vetor de forma bem bacana aqui. Ó. Aqui está o nome do meu vetor e aqui está cada uma das posições do meu vetor. E aqui a variável i e a variável AUX. A minha tela eu deixei pequenininha porque não vai ser apresentado nada na tela. Então vamos começar lá do começo. Começou o meu programa. Tem as variáveis valor, que estão representadas aqui nessas colunas, a variável i e a variável AUX. Agora eu entro no laço para. Então aqui o i passa a valer 0. Aqui no laço para, o i começa recebendo 0. Então a variável i recebe o valor 0 logo de início. Aí eu tenho a comparação, i é menor que 6. Em outras palavras, 0 é menor do que 6, a condição é verdadeira, então ele vai entrar no laço para, ele vai pedir para executar alguma coisa. Na próxima linha, então, escreva, digite um valor. Vai apresentar na tela, digite um valor. Vamos repetir aqui o valor de i. Agora vai ter o leia. Então, leia valor na posição i. Em outras palavras, vai ter um leia na posição 0. Eu não preciso colocar essa segunda linha, só estou colocando para facilitar o nosso entendimento. Então, aquilo que o usuário digitar vai ser colocado na posição 0 do meu valor na posição 0. Então, vamos supor que o usuário digitou 4. Então, foi o 4 aqui. Não tem mais nada, o i continua valendo 0. Na linha seguinte, terminado o bloco do laço para, tem o incremento da minha variável contadora, então i recebe i mais 1, portanto, i passa a receber 1, certo? Porque o valor anterior de i era 0, agora passa a valer 1. Então, i vale 1. Todos os valores que já foram digitados a gente sempre repete no nosso teste de mesa. Então, o valor que já foi digitado, 4, repito aqui. Subo lá de novo, faço a comparação de novo, né? I é menor do que 6. Então, 1 é menor do que 6. É menor do que 6, então essa condição é verdadeira. Se a condição é verdadeira, ele vai entrar no laço, vai pedir um novo escreva. Digite um valor, aquilo que for digitado ele vai colocar na posição 1. Então vamos supor que agora ele digitou o número 1 mesmo, então veio 1 para cá.
Então agora ele vai pedir para digitar um valor, digite um valor, vai ter o leia na linha seguinte, leia valor na posição I. Como a posição I, como o valor de I agora é 0, é 1, como o valor de I agora é 1, leia valor na posição 1. Novamente, isso aqui é desnecessário, só estou colocando para facilitar o nosso entendimento. Então, aquilo que o usuário digitar, ele vai colocar na posição 1 do meu vetor. Vamos supor que a gente vai seguir o que está aqui embaixo e o usuário digitou 1. Então, tem o 1 aqui. O resto a gente repete. Agora vai ter um incremento. Então, I recebe I mais 1, portanto, I vai receber 2. Então, o novo valor de I é 2. O resto a gente repete. Ele vai subir de novo, vai fazer uma nova comparação. I é menor que 6. I é menor que 6. Por quê? Porque 2 é menor que 6. Então, ele vai entrar no laço para e vai pedir para o usuário escrever alguma coisa. O resto eu repito. Vai ter o leia. Lembrando que agora, como o I vale 2, então é leia valor na posição 2. Aquilo que for digitado, vamos supor que, conforme o que está aqui no exemplo, ele vai digitar o número 2 também. Então, na posição 2, ele vai digitar o número 2. O resto eu repito da linha anterior. Agora tem o incremento, I recebe I mais 1, portanto, I passa a receber o número 3. Por quê? Porque ele recebe I mais 1. Qual que é o valor de I agora? É 2. A gente sempre vê na linha anterior. 2 mais 1, 3. Então, o novo valor de I é 3. O resto eu repito do jeito que está. 4, 1, 2. Volto lá para cima, faço uma nova verificação, né? I é menor que 6, 3 é menor que 6, 3 é menor que 6. Então, essa condição é verdadeira, porque eu esqueci de colocar o Vzinho, né? Então, repito o que está aqui. Agora eu vou pedir para o usuário escrever alguma coisa, digitar um valor. Próxima linha vai ter o leia. Leia valor na posição I. Portanto, leia valor na posição 3. O que eu for digitar vai ser colocado na posição 3. Conforme o nosso exemplo, ele vai digitar um 7 aqui na posição 3. Então, na minha posição 3, eu coloco o número 7. O que eu faço com o resto? Repito. Agora vai ter um novo incremento. I recebe I mais 1. Portanto, o I vai receber 4. Então, coloco um 4 aqui. O resto eu repito. Vamos para a próxima linha. Faço uma nova comparação. I é menor do que 6. 4 é menor do que 6. 4 é menor do que 6. Condição verdadeira. O que acontece? Repito tudo que está aqui. Como a condição é verdadeira, então, um novo escreva. Vai ter um novo leia. Leia valor na posição I. Como o I agora vale 4, então o que for digitado vai ser colocado na posição 4 do vetor. Leia, perdão, valor na posição 4. Vamos supor que ele digite o número 5. Então, o número 5 vai ser colocado nessa posição. O 5 vai ser colocado aqui. O resto eu repito. Incremento I. I recebe 5.
porque ele recebe o valor dele, que era 4, mais 1, 5. Então, o novo valor de I é 5. Agora eu subo lá, faço a nova comparação. I é menor do que 6? 5 é menor do que 6? É verdade. Então, vamos a um novo escreva. Digite um valor. Leia valor na posição I. I vale 5? Então, leia valor na posição 5. Vamos supor que o usuário digitou 9. Então, na posição 5 do meu vetor vai vir o número 9. O resto eu repito. 4, 1, 2, 7, 5. Repararam que nesse ponto o meu vetor está completo. Ó. Todas as posições do meu vetor, as 6 posições do meu vetor, já estão completas nesse ponto. Vamos terminar aqui. Então, I recebe I mais 1, portanto, I agora passa a receber 6. O novo valor de I é 6. E a gente vai sair do laço por causa disso, né? Olha lá. Eu vou subir lá de novo, vou comparar. I é menor do que 6? 6 é menor do que 6? Opa, 6 não é menor do que 6. Então, essa condição é falsa. Como essa condição aqui ó, é falsa, eu saio saio daqui e vou vir para cá agora. Ó. Vou vir para esse outro laço para aqui. Então, vamos lá. Essa é a parte importante para a gente, né? Vocês podem pular todo o resto. Eu só fiz aqui para a gente saber de onde veio esses valores que estão aqui, tá? Então, é falso, né? Vamos repetir aqui tudo. Pronto. Agora eu entro nesse novo laço para. Então, nesse novo laço para, o I passa a valer 0. Então, aqui o I recebe 0. Então, o I que valia 6 agora é zerado de novo. Na próxima linha, eu vou fazer a comparação, né? I é menor do que 3. 0 é menor do que 3. É verdade. Então, eu vou entrar no laço. E 0. Então, eu vou entrar no laço. O que acontece? Agora, AUX recebe valor na posição I. Portanto, AUX recebe o valor na posição 0. Então, o valor de AUX, que é essa coluna aqui, recebe o que está na posição 0 do meu vetor. Ele recebe esse número 4 aqui, ó. Essa aqui é a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Para ficar mais fácil de entender, eu coloquei de novo o cabeçalho aqui da minha tabela aqui para a gente facilitar a nossa vida. Então aqui, ó, AUX recebe valor na posição 0. O valor na posição 0 é esse 4. Então agora o AUX recebe o 4. Então nesse ponto, AUX recebe 4. Agora, o valor na posição I vai receber o valor na posição 5 menos I. Em outras palavras, o valor na posição 0, porque o I vale 0 nesse momento, recebe o valor na posição 5 menos 0, que a gente não precisa repetir aqui, é 0, certo? Então, o valor na posição 0, vai receber o valor que está na posição 5. Qual que é o valor que está na posição 5? É só ver na linha anterior, o 9. Então, eu vou colocar o 9 aqui. Repararam que eu estou sobrescrevendo esse valor 4 anterior, e eu posso sobrescrever numa boa, porque esse 4 foi armazenado provisoriamente nessa outra variável. Por isso que eu uso uma variável auxiliar. O resto eu repito, né? 4. Maravilha. Agora, o valor 5 menos I recebe o valor de AUX. O que vai acontecer? 5 menos I, perdão. 5 menos I. A gente sabe que 5 menos I, o I vale 0, né? Então é a mesma coisa que dizer que valor de 5 menos 0, que a gente sabe que é 5, certo? Recebe o AUX. Então olha que legal, ó.
valor na posição 5 menos 0, que é 5. Então, aqui, ó, na posição 5, vai receber o valor de AUX. Então, o 4 que estava lá veio para cá. E o resto eu repito. Ó, 9, 1, 2, 7, 5, 0 e 4. Então, repararam? Quando eu executei essas três linhas, ele colocou o 4 aqui, depois colocou o 9 aqui, e depois colocou esse 4 que está aqui. Muito legal, né? E agora, vamos fazer o incremento da variável i. I recebe i mais 1, porque eu cheguei no fim do bloco para. Então, agora i recebe i mais 1, 0 mais 1 dá 1. Então, o novo valor de i é 1. Vamos fazer a comparação. I é menor do que 3. A gente sabe que não precisa nem fazer aqui, né? Porque o valor de i é 1 nesse momento. A gente sabe que é verdadeiro. Então, eu vou entrar de novo no bloco do para. 4. Olha lá. Então, eu entrei aqui nesse bloco. Agora, vamos lá. AUX recebe o valor que está na posição i do meu vetor. Como o i agora vale 1, então AUX recebe o que estiver em valor na posição 1. Então, o AUX agora vai receber o que está na posição 1 aqui do meu vetor. Ó. Esse número 1 aqui, ó, essa posição 0, essa posição 1. Então, o AUX recebe 1. O resto eu só repito. Agora, o valor que está na posição i recebe o valor que está em 5 menos i. Em outras palavras, o valor na posição 1 vai receber o valor que está na posição 5 menos 1, porque i vale 1. Em outras palavras, 4. Então, agora, o valor na posição 1 vai receber o valor que está no meu vetor, valor na posição 5 menos 1, 4. Então, esse número aqui vai vir para a posição 1. Certo? Qual que é o valor que está na posição 4 do meu vetor? O que está na posição 4 do meu vetor é esse 5. O que eu vou fazer com esse 5? Colocar na posição 1 do meu vetor. Copiei para cá. O resto repete. Próxima linha. Valor na posição 5 menos i recebe o valor de AUX. Em outras palavras, valor na posição 5 menos 1 recebe o que está em AUX. Então, eu vou colocar na posição 5 menos 1, em outras palavras, na posição 4, o que está na variável AUX. Qual que é o valor de AUX? 1. Então, o novo valor da posição 4 é 1. E o resto eu repito. 9, 5, 2, 7, 4, 1 e 1. Então, repararam que depois desse laço para, o que eu fiz? Antes eu tinha o número 1 aqui e o número 5 aqui. Agora eu tenho o número 5 aqui e o número 1 aqui. Eu troquei esse aqui com esse aqui, usando uma variável AUX. Agora eu incremento o meu contador. Então, agora aí passa a receber o número 2. O novo valor de i é 2. Faço a nova comparação. Então, i é menor que 3. 2 é menor que 3? Ainda é. Então, entra no para de novo. E vamos que vamos. AUX recebe valor na posição i, portanto, AUX recebe o que estiver na posição 2 do meu vetor. Então, o AUX, essa variável, vai receber o que está na posição 2 do meu vetor, que por um acaso é o número 2. Beleza. Agora, valor na posição i recebe valor na posição 5 menos i. Portanto, valor na posição 2 recebe o valor que está na posição 5 menos 2, que é 3.
valor na posição 2, recebe valor que está na posição 5, menos 2, que é 3. Então, o valor na posição 2, que é aqui, vai receber o valor que está na posição 3, que é o 7. Pronto. O resto repete. E agora, o valor que está na posição 5 menos i recebe aux. Portanto, o valor que está na posição 3 recebe o valor que está em aux, que é 2. E o resto repete. Repararam que nesse ponto foi feita toda a troca que era necessária ser feito. Repararam que nesse ponto foram feitas todas as trocas que precisavam ser feitas. Então não preciso percorrer o meu vetor inteiro para fazer as trocas. Eu preciso percorrer até a metade dele. Agora tem o incremento da variável i, recebe i mais 1, portanto, i recebe 2 mais 1 dá 3. Agora sobe lá no para, vamos fazer a comparação de novo. I é menor que 3, então é 3, aqui o i é 3. 3 é menor do que 3? Não, não é, né? Falso. Portanto, a partir desse ponto, sai do laço. E aí o meu programa está terminado. Que bacana. Olha lá, agora o valor da posição 0 é 9, a posição 1 é 5, 2 é 7, depois 2, depois 1, depois 4. Inverteu a posição original do vetor. Muito legal. É isso. Terminado esse exercício e ainda com bônus aqui de um teste de mesa. Então a gente pode agora, se tiver com dúvida, voltar lá em cima e ver como é que foram feitas as trocas. Ó, o 4 veio para cá, depois o 4 foi para lá. Aí o 1 veio para o aux, depois o valor que estava em aux foi para o 1. Foi para cá, né? Para o 4. Aí o valor que estava aqui veio para o aux e depois o 2 voltou para o 3. Então trocou esse com esse com esse e esse com esse aqui. E os exercícios 10 e 11 são os desafios. Um desafio não seria um desafio se tivesse uma resposta fácil. Então o desafio fica para vocês. Quebrem um pouquinho a cabeça. Vale a pena. Obrigado pela atenção, pessoal. Até o próximo vídeo.